Glória a Deus. Obrigado por ter vindo aqui nessa noite. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida e que você seja feliz, seja próspero, seja abençoado, que haja saúde e paz na sua vida e na sua família. E assim sendo, vai haver saúde, paz e prosperidade na rua que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você mora. Nós somos casa de restauração. Diz amém, irmão. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos falar como fluir no Espírito. Parece até que vai coincidir com a aula do curso de maturidade que foi dada aqui de manhã. E se você não faz parte do curso de maturidade, você precisa fazer. Eu não sei nem se dá para entrar nessa turma mais, porque já está muito na frente. Mas logo vai abrir uma nova turma e você precisa fazer parte disso. Isso é exatamente o que fala maturidade. E hoje eu vou falar um pouquinho também a respeito de maturidade espiritual. Então, como eu estava dizendo no início, no começo, a gente tem ministrado, tem estudado, na verdade, junto lá com os pastores, a respeito dos dons espirituais, porque nós queremos democratizar a igreja no que diz respeito a que cada parte do corpo possa atuar da maneira como Deus o dimensionou para que isso aconteça. Porque você é uma bênção. Você não vem aqui para ficar sentado simplesmente na cadeira, prestando atenção e ouvindo a palavra. Também faz isso, faz parte do culto. Mas você, antigamente lá na igreja onde eu fazia parte, dizia assim, tinha um legado, no letreiro, né, uma palavra que dizia assim: entre para adorar, saia para servir. Nós entramos para adoração, mas quando nós saímos para servir a Deus no lugar onde a gente vive, com as pessoas que a gente comunga, que nós temos comunhão no dia a dia. E eu quero fazer hoje uma comparação entre três questões que Paulo fala no Novo Testamento, que são as obras da carne, o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. Vamos repetir juntos? Obras da carne, fruto do Espírito e dons do Espírito Santo. Desculpa, Tiagão, é que eu vou para lá e para cá. Eu esqueço que eu estou meio limitado hoje, né? Então, como fluir no Espírito Santo? Vamos à Bíblia, Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 20, diz assim, preste atenção, preste bastante atenção, porque a maioria dos seus problemas está nesse pedacinho aqui, ó. Na sua mente, na sua alma. Eu tinha um pastor, que foi meu pastor durante muitos anos, que me conduziu ao ministério, que ele era baixinho assim. Pastor Janduí, era baixinho. E ele dizia assim: o tamanho de um homem não se mede na sua estatura, mas na sua capacidade de pensar. Então preste atenção nisso, porque viver uma vida no Espírito não é uma coisa que só dependa do Espírito. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, se você é crente, ele já habita em você. Na verdade, o próprio Espírito Santo, ele já escolheu você para ser morada dele, habitação dele. Você nasceu de novo, é uma nova criatura. Nada vai separar você do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que o Espírito está pronto. Não há nada que aperfeiçoar nele, mas diz que a carne é fraca. Então essa parte da carne passa muito para as escolhas, por aquilo que nós pensamos. E aquilo que nós pensamos, diz o filósofo, penso, logo existo. Então a nossa existência é muito baseada naquilo que a gente pensa. Desde que Adão e Eva resolveram comer do fruto do conhecimento. O fruto é do quê? Conhecimento. Conhecimento fala de mente, daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente conhece. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que o fluir do Espírito Santo é possível a você, se você simplesmente permitir que a sua mente seja renovada pelo poder da palavra de Deus. Diz amém, irmão? Efésios capítulo 5, versículos 15 a 20 diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Olha só a palavra, seja cuidadoso. Você é cuidadoso aonde? Aonde que você toma cuidado? Você toma cuidado na sua mente, você é cuidadoso naquilo que você faz, quando você pensa nas decisões que você vai tomar. Existe uma estrada violenta, muitos carros passando para lá e para cá, e aí alguém desafia você: vamos atravessar, e você diz assim: não, porque está muito perigoso. Você está sendo o quê? Cuidadoso. Então, portanto, seja cuidadoso no seu modo de vida, nas suas escolhas, o caminho que você traça para a sua vida. Não viva como insensato. Diga: insensato, não. Vire para quem está ao seu lado, diga: não seja insensato.
Quem é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não planeja, uma pessoa que não pensa, que age no impulso, que faz de qualquer maneira, não seja insensato. Então Paulo continua dizendo assim, o contrário de insensato é sabedoria. Olha o que diz, não vivam como insensatos, mas como sábios. Você é sábio em Deus, diz amém. Mas como é que eu posso ser sábio em Deus? Quando você comunga, quando você caminha de acordo com a palavra dele. Como diz o salmista no Salmo 119, lâmpada para os meus é a tua luz para o meu caminho. E a palavra, mas a palavra onde? A palavra que precisa estar guardada na sua mente, no seu coração. Por isso ele diz lá, escondi a tua palavra no meu, para eu não. E então aquilo que está na sua mente, que está guardado no seu coração, que você tem de cor, é a arma do Espírito Santo para livrar você de problemas. Você quer andar no Espírito? Diz eu quero. Você deveria querer, não meia dúzia de pessoas, mas cada um e todos nós. Como fazemos isso? Observando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, não sendo insensato, mas sendo sábio. Então ele diz assim no versículo 16, aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Olha, Paulo escreveu isso no primeiro século. Os dias de Paulo já eram dias maus, os dias continuam maus, e o que nós precisamos fazer é aproveitar oportunidades com sabedoria. Repete comigo, aproveitar oportunidades com sabedoria. E como é que eu faço isso? Ele insiste nessa questão, não ajam de forma impensada. Então diga para quem está ao seu lado assim, eu penso antes de agir. Então é isso, não ajam de forma impensada. Mas como é que eu preciso agir então? De acordo com a minha experiência, de acordo com aquilo que eu aprendi, Aí é que está o grande problema. Você precisa ter a sua mente renovada, porque às vezes aquilo que nós aprendemos não é necessariamente aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, versículo 17, eu quero chamar atenção para ele de novo. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Então, repete comigo, eu procuro entender. Eu entendo aonde? Então, eu procuro entender a vontade do Senhor. E aí ele vai dizer aquele versículo que todo mundo conhece: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. O descontrole está onde? Na mente. Qual o problema da embriaguez? O problema da embriaguez é que você não responde por si, você não raciocina, você não pensa, você age descontroladamente. Então ele está dizendo, não se embriague com vinho. Mas tem muita gente que não bebe vinho, não bebe cerveja, não bebe cachaça, não usa bebida alcoólica, não usa droga, não usa nada disso, mas ainda assim é um descontrolado. É um indivíduo que é sanguíneo, ou outro temperamento que seja, que quando começa a ficar nervoso, fica com raiva, daqui a pouco ninguém segura o cidadão, porque ele fica muito nervoso, ele está agindo de maneira descontrolada. Então esse tipo de coisa é você perder o controle da sua mente. A sua mente não está sendo trabalhada de acordo com a palavra de Deus. Então, ao contrário disso tudo, não fica embriagado com o vinho ou com as coisas que tiram você da sua razão, da sua forma de pensar, da sabedoria de Deus na sua vida. Mas antes disso, como é que termina o versículo? Todo mundo sabe. Mas todo mundo sabe ou será que ninguém sabe? Nós vamos voltar para a alfabetização bíblica aqui. Não vos embriagueis com vinho no qual há descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Como é que você pode viver a sua vida de maneira extraordinária? Sendo cheio do Espírito Santo. Você, diga eu. Cara, você pode ser cheio do Espírito Santo, homem, mulher, jovem. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Apenas permita que o Espírito Santo entre no seu coração, na verdade já entrou, mas que ele possa renovar a sua mente e você possa pensar de acordo com isso. E sabe o que acontece quando alguém recebe essa unção, essa graça, esse poder do Espírito Santo? Olha só, o versículo 19 diz assim: vocês vão cantar entre si, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com música, e por tudo, diga por tudo, dando graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao invés de ser um reclamão, um murmurador, ao invés de estar sempre triste ou chateado com alguma coisa que está acontecendo, o homem cheio do Espírito Santo, que tem a sua mente renovada, sabe que Deus já cuidou de todos os detalhes da sua vida. Sabe, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu quero dizer para você que Deus já está lá.
ele já está lá, ele já cuidou disso, já cuidou desse problema, ele está tratando disso. Isso não significa dizer que ele evita os problemas todos na sua vida, mas significa dizer que mesmo que você ande pelo vale da sombra da, não temerá mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, porque ele está comigo. Você está entendendo isso? Então a vida no Espírito é isso. É você ter uma mente transformada pela palavra de Deus, de maneira que o Espírito Santo possa fluir através de você. E as suas reações, seja elas quais forem, e diante das situações que você estiver enfrentando, sejam reações de Deus na sua vida. Diz amém. É por isso que Jesus era Jesus, irmão. Mas eu tenho uma novidade para você. Ele disse assim: assim como eu sou, vocês são também nessa terra. E ele disse mais, vocês, Paulo diz isso, né? Nós temos a mente de Cristo. Então você, diga eu. Você pode pensar como Cristo pensou. Como faz isso? Sendo renovado pela palavra de Deus. Os nutricionistas, conforme a minha nora, essa mulher linda que está aqui na frente, depois que me deu netinho, ficou mais bonita ainda, né? Ficou melhor ainda. Eles dizem que nós somos resultado daquilo que nós comemos. Para bem ou para o mal? E eu digo espiritualmente como pastor, que nós somos também resultados espirituais daquilo que nós nos alimentamos. Nos alimentamos de coisas boas ou de coisas ruins. Se nós comemos porcaria, através dos nossos sentidos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, com quem nós nos relacionamos, nós estamos nos alimentando mal, estamos vivendo mal, e o fruto do Espírito, a glória de Deus e o poder do Espírito Santo não consegue trabalhar em nosso meio. Portanto, então repita comigo assim: vivam no Espírito. Vire para quem está ao seu lado, diga essa frase: viva no Espírito. Essa deve ser a sua meta, viver no Espírito. Então, quando a nossa mente está no descanso, né, na zona de confiança em Deus, nós somos, os nossos pensamentos, eles geram ação de graças, eles geram louvor, e eles são influenciados pelo poder da palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 21, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito. Vamos repetir essa frase? Vivam pelo Espírito. Vamos de novo? Vivam pelo Espírito. Só os homens? Vivam pelo Espírito. Mulheres? Vivam pelo Espírito. Solteiros? Cadê os solteiros? O solteiro está mudo? Solteiros? Que horror! Vamos aos casados? Vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito. Nunca vi uma igreja que o solteiro está tão caído, hein? Vivam pelo Espírito. Talvez precisem viver mais pelo Espírito. Então, alguém tem alguma dúvida que a vontade de Deus é que você viva pelo Espírito? Não! Está muito claro. Então vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tem muita gente que prega por aí, desculpa se você já ouviu isso, ou se você gosta de um pregador que fala isso, mas a verdade é bíblica. Não é assim: você precisa matar o desejo da carne, e quando você estiver completamente com a carne dominada, você vai viver pelo Espírito. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, não é. Eu já vou lhe dizendo. Ela está falando: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Deixa eu dizer uma coisa para você: a carne não é o seu corpo. Repete. Não, diz o meu agora, né? Eu estou falando para vocês seu, e você fala meu. Então vamos lá juntos? A carne não é o meu corpo. O seu corpo não é a carne. Porque você fica olhando assim: mas eu sou feito de carne. Mas essa carne é uma intenção maligna de pecado, que apesar de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus, o desejo pecaminoso ainda continua lá tentando você. É a luta da carne contra o Espírito, e você vai viver debaixo dessa disputa até Jesus voltar para levar você para o céu, irmão. Então nós precisamos aprender a ter a mente transformada, porque quando o Espírito domina, nós estamos vivendo segundo o Espírito e não vamos cumprir os desejos da carne. A carne é essa mentalidade carnal, não é o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, diz amém. Cuide bem do seu corpo, é a sua casa espiritual. Você não é o seu corpo, você é a sua alma e o seu espírito, que são eternos. Seu corpo um dia vai morrer e você vai receber um corpo novo, ressuscitado. Mas esse corpo, enquanto você está aqui, você só vive enquanto ele tiver saúde e condição.
sabe? Se ele ficar doente e morrer, acabou a sua existência, porque você não tem casa para morar, e você não vai virar uma alma vagando por aí. Então não adianta, morreu, vai para o céu, ou não, né? Depende se você tem Jesus como seu Salvador. Mas o que eu quero dizer é que quando você anda no Espírito, o Espírito domina a sua vida, você reage pelo Espírito Santo e de maneira nenhuma você vai cumprir a concupiscência da carne. E isso é extraordinário, porque a única coisa que você precisa fazer para isso acontecer é acreditar. Diga acreditar. Porque nessa luta, se você vai lutar com a sua força, na maioria das vezes você não consegue, e mesmo que você tenha pequenas vitórias não serão suficientes para que você possa desfrutar dessa bênção de Deus na sua vida. Então reconheça, diga reconheço. As canções falam, eu me rendo, né? Renda-se ao Senhor, porque o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele não se aperfeiçoa na sua grande força, mas ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então quando você luta uma luta da carne que é muito difícil, uma luta que a sua alma está perdendo, um desejo que você não consegue controlar, e aquilo provoca você, te oprime, seja lá o que for, diga para Deus, Senhor, eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo vencer essa pornografia, eu não consigo vencer esse ressentimento no meu coração, e aí você vai experimentar, diga experimentar, o poder de Deus na sua vida, porque o meu poder se aperfeiçoa e não na força. Quando você reconhece para Deus, eu não estou dizendo que você vai vir aqui na frente, vai pegar o microfone e vai dizer os seus problemas, vai contar os seus pecados, não faça isso, mas você vai dizer para Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa quando você reconhece a sua fraqueza. E Paulo diz, por isso quando eu sou fraco, aí eu sou forte. É um milagre de Deus, e andar no Espírito, é um milagre da graça de Deus, é o favor de Deus sobre a sua vida que muda a sua história, que muda a sua vida para melhor. Então o versículo 17 diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que vocês desejam, mas que vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, porque a lei provoca a carne, a obrigatoriedade provoca o erro, a luta provoca o erro. Então, a gente vê no versículo 19, que diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. A carne produz obras, diga, a carne produz obras, mas o Espírito produz fruto. Conseguiram pegar? A carne produz obras, o Espírito, frutos, são coisas diferentes, né? A obra é aquilo que fazemos, é o nosso esforço próprio. O Espírito, ele faz o fruto nascer, à medida que nós recebemos a palavra como semente, e isso cresce no nosso coração. Sem você perceber, primeiro a espiga, o talo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. É assim que Deus muda a vida de uma pessoa, de dentro para fora. Diz amém? Não é de fora para dentro. Deus está mudando a sua vida, irmão, está num processo, é um processo de reconstrução, é um processo de restauração, entenda isso. E quando a gente, às vezes na igreja, o líder mais antigo, ele não tem muita paciência, então quando aparece um problema para resolver, um problema de um casamento, um problema de drogas, um problema de sexo, um problema de dinheiro, um problema de pecado, seja lá qual for, quando nós olhamos para isso, diga assim, eu olho, isso, nós somos uma igreja de restauração. O que nós fazemos? Nós dizemos glória a Deus. Deus colocou mais um na minha mão para eu poder trabalhar a restauração na vida dele. Está entendendo o que eu estou dizendo? Diga, eu sou restaurado para restaurar. Então você não critica, você não foge, você não taca pedra, você não fala mal, você cai dentro, aquilo ali é um prato de comida para você. Eu sou um restaurador de vidas, é disso que eu estou falando. A obra do Espírito é uma obra de restauração, restauração de vidas, restauração de famílias, restauração de bairros, restauração de cidades. Deus é um Deus de cidades, diz amém. Nós somos os representantes de Deus nessa terra, meu Deus. Então, assim, as obras são obras da carne, e elas se manifestam como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, outras coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Diz, eu estou entendendo. Eu espero que esteja, não sei se já chegou
no curso de maturidade aqui, ao ponto de nós ensinarmos e entendermos que o reino de Deus é diferente do céu. Ainda não? Então vocês vão chegar lá, não vai dar para explicar aqui, porque senão é 2 horas só de explicação sobre isso. Mas o reino de Deus é reinar com Cristo. Ir para o céu, vamos dar um exemplo fácil de entender, né? O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, ele morreu naquele dia crucificado. Você sabe disso? Diz amém? Como é que era o nome dele? Ladrão da cruz. Ah, você não sabe, né? Pois é. Ninguém sabe. Ele era o ladrão da cruz. Mas ele morreu naquele dia. E antes de morrer, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus respondeu para ele? Ainda hoje estarás comigo no... Deus falou no reino? Jesus falou no reino? Não, falou aonde? No paraíso. Por quê? Porque ele não tinha frutos para ir para o reino. Mas ele se converteu a Jesus e foi salvo. Quem está me entendendo diz amém. Nem todo mundo vai reinar com Cristo, irmão, mas todos aqueles que creem no Senhor Jesus, todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, esse é salvo. Mas reinar com Cristo depende de viver no Espírito. Por isso esse deve ser o seu desejo. Quando Jesus voltar, eu vou subir com Ele. E você? Diga, eu vou também. Isso, o meu trabalho aqui é garantir que você suba também. Diz amém. Eu não quero ir sozinho. Eu quero que todo mundo vá comigo, que a igreja vá comigo. E a gente precisa querer que o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso parente vá também. Essa história é essa, a igreja está aqui para restauração. Nós somos casa de restauração. Vamos dizer, nós somos casa de restauração. Mas não confunda carne com corpo. Esse negócio de ficar chicoteando as costas, pagando penitência, isso não é de Deus. O problema não está no seu corpo, o problema está na carnalidade. E à medida que você vive no Espírito, as obras da carne deixam de se manifestar na sua vida. Eu digo, Deus te abençoe e que você saia daqui vitorioso nesse dia. Então existe a obra da carne, mas existe também o fruto do Espírito. Então, diferente das obras, o Espírito, ele dá fruto. E como qualquer outra plantação, requer perseverança e paciência. Você planta, você rega, você preparou a terra e aquilo vai crescer, vai nascer. Com o tempo, vai nascer e vai multiplicar. Está me entendendo? Às vezes você quer que aconteça instantaneamente, mas o fruto do Espírito não é fast food. Você não chega lá e resolve a sua fome na mesma hora. Tem que esperar o prato ser elaborado e preparado. Às vezes tem que esperar pescar o peixe para você. Já foi num restaurante assim? Está lá o peixe, está lá o fruto do mar, seja lá o que for, né? E eu quero aquele peixe ali. Aí o sujeito vai lá pescar o peixe, vai matar o peixe, vai limpar o peixe, vai preparar o peixe, vai preparar o prato, e enquanto isso você está onde? Esperando. Esperando. Sabe, o fruto do Espírito é assim, ele vai se desenvolvendo na sua vida, não é instantâneo, mas Deus está trabalhando, porque aquele que começou a boa obra, ele não desistirá, ele não dorme, ele não cochila, até completar aquilo que foi proposto para ele. Sabe quem é esse? Diga, o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Então é assim, Gálatas capítulo 5 ainda, versículos 22 a 25 diz, mas o fruto do Espírito é, diga, o fruto é. Quem gosta de comida aqui? Quem é bom de paladar? Sabe, pessoas boas de paladar, elas têm a capacidade de descobrir os sabores de algo que está comendo. O tempero que for usado. Se for usado, eu conheço muito tempero. O meu paladar é muito bom. Mas existem pessoas que conseguem, no provar, descobrir o tempero. Eu estou falando que isso aqui é algo de Deus, irmão. Isso é um dom de Deus. O fruto do Espírito não são os frutos do Espírito, mas é um fruto só. E esse fruto ele tem 9 sabores diferentes. Que coisa extraordinária! É uma única fruta, mas tem 9 sabores diferentes. Você morde, tem gosto de melão, adoro. Aí você morde de novo, tem gosto de manga. E você morde de novo, e tem gosto de goiaba. E você morde de novo, e tem gosto de... Diz a sua fruta preferida. Pois é, tem gosto de tangerina, tem gosto de maçã. Isso é uma fruta só, mas com 9 sabores. Olha que coisa extraordinária. É isso que Deus faz. É o fruto do Espírito na sua vida, que se manifesta de 9 maneiras diferentes. Diga amor, diga alegria, diga paz, diga paciência, diga amabilidade ou benignidade, diga bondade,
Diga fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele diz assim: contra essas coisas não há lei. Então os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Aonde é que a sua carne está? Crucificada. Já fui crucificado com Cristo. Então o que você tem é uma lembrança. A sua lembrança está onde? Você tem uma lembrança do pecado. Sabe como é que o diabo faz? Eu não posso, o tempo não deixa eu falar muito. Gosto muito de falar quando estou pregando. E nem tanto quando estou em outro lugar. Mas quando eu estou pregando eu falo bastante. Sabe, o diabo, você vai compreender isso, se você for sincero com você mesmo. Ele tenta lembrar você do seu pecado. Ele tenta lembrar você do seu passado. Ele tenta lembrar você daquilo que você era. Sabe para quê? Eu não pedi você para levantar a mão, porque eu sei que isso é assim mesmo que acontece com todo mundo. Porque ele quer levar você de volta para o pecado. Ele quer dizer que aquele pecado, ele não sumiu da sua vida. Que Jesus e a salvação em Cristo, isso é mentira. Porque você continua com desejo de pecar. Mas eu estou dizendo para você, ele é mentiroso, ele é enganador. E quando você consegue vencer essa tentação, e muita gente não consegue vencer e volta para o mundo, porque o diabo atacou de uma forma tão, eu ia dizer maligna, mas maligna é o que ele é, né? Mas de uma forma tão suja, tão trapaceira, porque ele engana. Ele cria situações, histórias, narrativas, ele engana. O poder dele é o engano. Você já foi crucificado com Cristo, mas eu não sinto. Isso não tem a ver com o que você sente, isso tem a ver com aquilo que você acredita. Por isso o fruto do Espírito se manifesta assim. E a obra da carne trabalha na mente, para mostrar que eu sou um derrotado e preciso voltar para lá. E quando ele não consegue fazer isso, sabe o que ele faz? Não dá, não adianta. Eu não consigo convencer o pastor Luiz a voltar para o passado dele, seja lá qual for esse passado. Ele é velho pra caraca, né? Deve ter um passado maior do que o nosso, né? Mas eu não sei qual é, nem quero saber, mas entende. Quando ele não consegue convencer você a voltar para o seu passado, ele quer derrubar você com a culpa daquilo que você fez no passado, que é pior do que o pecado. Por isso que a palavra de Deus precisa estar na nossa mente. Portanto, não há condenação para aqueles que estão. Por quê? O versículo 2 de Romanos diz, em Romanos 8, porque a lei do Espírito que dá a vida já me livrou da lei do pecado e da morte. Você é livre disso, irmão. Então, quando o inimigo vem te acusar de qualquer coisa, ou te lembrar do seu passado, como dizia o pastor André, lembra ele do futuro dele, que é no lago de fogo. O seu passado foi perdoado, dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. É isso que Deus fala a respeito do seu passado. Eu vou dizer uma coisa para você que pode até lhe escandalizar, mas muitas das vezes o indivíduo, o crente, quando ele quer se arrepender do pecado e não consegue compreender perfeitamente a palavra arrependimento bíblico, irmão, é mudança de mente, não é remorso. O arrependimento é mudança de mente. Por quê? Porque a sua mente precisa ser transformada. O seu pecado já foi perdoado. Senhor, eu pequei. Quantos de vocês já fizeram isso? Mas eu pequei. Quando você pecou? Faz 20 anos. Mas a culpa e a condenação do seu erro de 20 anos atrás continua consumindo você. Eu quero dizer, irmão, esse pecado já foi perdoado. Aí você vai orar a Deus. Deus é o pastor Luiz. Fica em pé, pastor Luiz. Meu Deus, pastor Luiz, eu pequei, eu fiz isso. Parece aquela história da outra religião cristã. O que houve, meu filho? Eu pequei, eu desobedeci a minha mãe. Quantos anos você tem? Eu tenho 56. E a sua mãe é viva? Não, minha mãe já morreu faz mais de 10 anos. Mas você desobedeceu a sua mãe quando? Quando eu era criança. Mas eu estou me arrependendo do pecado que eu cometi quando eu era criança? Será que eu não consegui perceber que os meus pecados, todos eles já foram perdoados na cruz de Cristo? Mas o que o diabo quer fazer? Ele quer me prender na culpa e na condenação. Você precisa ser livre disso. E Deus está lá de cima assim, né? Pensando assim, bota a mão assim no queixo e fica pensando, pastor, você me ajuda aí. De que ele está falando? Sabe, quando você vai orar por essas coisas do seu passado, Deus bota a mão assim, não sei se Deus tem barba branca, né? Acho que não, barba branca é o Papai Noel, né? É o outro cara, né? Mas Deus bota a mão assim e fica pensando, de que esse cara está falando? Não lembro. Obrigado, pastor.
você não lembra mais do meu pecado. Deus não lembra mais do seu pecado. E você precisa fazer o quê? Se comportar como tal. Isso é fruto do Espírito na sua vida. Mas tem crente que é crente masoquista. Ele gosta de sofrer. Ele acha que a pregação boa é aquela que aponta o dedo, que acusa, que condena, que diz que você é um pecador miserável. Mas eu quero dizer para você que você até já foi um pecador, mas de miserável você não tem nada. Você é um abençoado, salvo pelo Senhor Jesus. E o Espírito Santo habita na sua vida e os frutos do Espírito fluirão através de você. Diz amém. Então olha só que coisa interessante. Em lugar do ódio, quantos crentes guardam ódio? Ódio e os seus derivados, ressentimento, ira, essas coisas. Vai nascer em você o amor, diga amor. Em lugar da tristeza nasce alegria. Vamos juntos? Em lugar da tristeza nasce alegria. Em lugar da turbulência, diga turbulência, nasce a paz, diga paz. Tudo isso é fruto do Espírito. Eu já disse para você que Deus derruba fortalezas com sementes. A fortaleza criada é uma tristeza que está no seu coração e que você não consegue se livrar dela, mas existe uma semente de alegria, sabe? O Espírito Santo falou pelo profeta Isaías, falando de Jesus, e depois Jesus diz isso: eu lhe darei óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Quase que eu dei uma dançadinha aqui, isso é coisa de pentecostal. Eu lhe darei óleo de alegria ao invés de um espírito angustiado. Então o fruto é alegria. O pecado que consome é angústia, é tristeza, é o ressentimento. Em lugar da falta de, eu lhe darei paciência. Em lugar da falta de paciência, eu vou te dar paciência. A impaciência é obra do ego, é você querer que aconteça aquilo que você quer que aconteça do seu jeito e no seu tempo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu penso, tem que ser como eu quero. E se não for assim, não está bom. E Deus vai fazer fluir dentro de você paciência. Diga paciência. Paciência não nasce de um dia para o outro. Ó. Em lugar da malignidade. Antes disso, em lugar da desconsideração, da grosseria, da indelicadeza, da rispidez, Deus vai fazer nascer a benignidade. Em lugar da maldade, da ruindade, nasce a bondade. Em lugar da infidelidade, da inconstância, da história, da fábula, da narrativa falsa, vai nascer a fidelidade, porque todas essas coisas são ao contrário da fidelidade. E quando nós não somos fiéis, irmão, cadê você? Eu não vejo você na célula, não vejo você na igreja, eu não percebo que você não entrega mais o dízimo. Você continua orando, ele é um infiel, ele não está dentro da fidelidade, mas aí ele vai contar uma história, não é porque isso, é porque aquilo outro, e essas coisas são antônimos de fidelidade. Não quero ressaltar o pecado, mas quero ressaltar o remédio. Diga: eu sou fiel em Cristo Jesus. Fidelidade é fé continuada. Eu creio hoje, eu creio amanhã, e eu vou continuar crendo depois de amanhã. Não importa que a tempestade venha, não importa o problema que surja, eu continuo crendo, eu continuo fiel, eu continuo fazendo aquilo que o Senhor espera de mim. Eu ando pelo Espírito, eu sou fiel. Está ruim, mas eu sou fiel. Está bom, continuo fiel. É fidelidade, isso nasce de dentro de você. Em lugar da irritabilidade, da ira, da raiva, da cólera, nasce a mansidão. Em lugar do descontrole das suas emoções, vai nascer o domínio próprio. Domínio próprio é uma coisa que todo mundo luta, ou será que não? Me lembro que quando eu era jovem lá na igreja e tinha uma aula da escola bíblica dominical a respeito de fruto do Espírito, eu saía da aula ali, ou que eu tenha dado a aula, lecionado a aula, ou que eu estava sentado lá como aluno, eu saía lá decidido que naquela semana eu ia mudar minha vida. Quando chegava na segunda-feira eu já tinha caído em 2 ou 3 desses aí. Bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, sei lá, amor, alegria. Sabe, quando você luta com as suas forças, não dá. Mas quando você depende do Espírito, o poder do Espírito se aperfeiçoa na sua fraqueza. Juninho, uma vez eu botei o dedo na cara de um pastor. Fiquei muito bravo com ele, porque achei que ele agiu de uma maneira errada. Meu Deus, eu me arrependi daquilo, pedi perdão para ele, pedi perdão para Deus, já fui perdoado. Mas entenda, eu estou dizendo isso porque, embora não pareça, eu sou sanguíneo. Então, assim, eu sou um sanguíneo fleumático, controlado pelo Espírito Santo. Mas não passa do limite, não.
Não passa do limite não, porque aquela coisa do sanguíneo, quem sabe, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo, e daqui a pouco é igual aquela garrafa que você sacode assim Mas com o passar do tempo, em determinadas coisas, o Espírito Santo muda a nossa vida. E aí nasce o domínio próprio. O pastor chegou na casa do irmão, de surpresa. O pastor às vezes chega de surpresa, né? Faz parte do ofício. Então o pastor chegou de surpresa na casa do irmão, e o pau estava quebrando lá dentro. Panela voando, gritaria com o filho, marido xingando mulher, mulher gritando com o marido, aquela confusão terrível. E ele chegou na porta da casa e ouviu aquela confusão. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele tocou a campainha, aí um gritou com o outro, vai lá atender, vai você, vai não sei o que, vai atender. Aí alguém foi lá atender, quando abriu a porta, deu de cara com o pastor. O que você acha que aconteceu? Hein? Todo mundo ficou bonzinho, acabou a briga. Pastor, seja bem-vindo. Meu amor, vem aqui. Olha só quem chegou. Vamos preparar um café. Cadê as crianças? Vem cá, Joãozinho, Mariazinha. Vem cá. O pastor chegou, vem cá para ele orar por você, para abençoar a sua vida. Irmão, aonde não tinha domínio próprio, apareceu rápido, né? Quem manda nos seus pensamentos é você. Você tem a capacidade dada por Deus de controlar. Mesmo que você seja iracundo, raivoso, ou ao contrário, seja melancólico, triste, ressentido, está sempre chateado, porque coitadinho de mim. Irmão, essas coisas estão todas na sua mente, o seu espírito está pronto, e o seu corpo não tem culpa de nada disso, está me entendendo? Só que o corpo reflete isso, às vezes com enfermidade, com doença. Mas essas doenças, no final das contas, elas são malignas, e o diabo ataca a nossa mente. Mas você vai frutificar segundo o Espírito Santo. Diz amém. Deixa eu ir mais depressa, porque eu tenho algumas coisas ainda. Então, obras da carne, fruto do Espírito. Mas existem também os dons do Espírito. Diga dons. Dons são presentes do Espírito Santo, que são entregues para nós através da graça de Deus. Então, esse é um assunto estimulante, um assunto maravilhoso. Ele potencializa a igreja como corpo e cada um de nós como membros desse corpo, o corpo de Cristo, porque nós somos um corpo e cada um depende do outro. Vocês conhecem essa história, a mão, o olho, o braço, a perna, o joelho, os órgãos de dentro, nós dependemos uns dos outros. A única coisa que não somos é cabeça, esse é Cristo. Então, antes de começar a falar um pouquinho que eu vou falar aqui sobre dons do Espírito Santo, eu quero deixar duas verdades com vocês, para vocês guardarem. Os dons, repete comigo, os dons são do Espírito Santo, concedidos pela graça. Dons são diferentes de frutos. Dons são carismas, são obras da graça de Deus, são dádivas que Deus dá para que você possa abençoar a igreja, o povo de Deus, abençoar a igreja, abençoar o corpo e trazer outras pessoas, abençoar pessoas de fora. São dons. Mas as pessoas dizem, esse é o meu dom. O dom se manifesta em você, mas o dom pertence ao Espírito Santo. Então ele não se manifesta quando você quer, mas ele se manifesta quando o Espírito Santo quer atuar. E para o Espírito Santo atuar na vida de alguém, ele precisa estar onde? No lugar certo, diga lugar certo, na hora certa. Pode ser no ônibus, pode ser no metrô, pode ser no trânsito, pode ser no seu trabalho, pode ser na sua casa, pode ser numa reunião de célula, mas pode ser também numa reunião da sua empresa. E quando houver necessidade, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, de uma palavra de paz, alguma coisa de fé, Deus vai usar você através do dom que Ele mesmo deu para você. E às vezes sem você nem pensar e nem perceber, você vai ver que você foi uma bênção. Diz amém. Diz eu sou uma bênção. Diz o Espírito Santo flui através da minha vida. Tem um monte de gente que não está acreditando em nada disso, mas eu quero dizer que essa é a verdade de Deus sobre a sua vida, e vou lhe dizer por que daqui a pouco. Segunda coisa que eu quero dizer, ser canal dos dons do Espírito não é sinal de maturidade espiritual, ok? Vou repetir, ser canal, ser usado pelo Espírito de Deus com os seus dons, não é sinal de maturidade espiritual. Nós vamos fazer um apelo daqui a pouco para alguém se converter.
E o indivíduo vem, talvez alguém que esteja aqui nessa noite, vai aceitar Jesus, vai receber Jesus como seu Salvador. E nós vamos orar por essa pessoa. E nesse momento ela pode ser batizada no Espírito Santo. Estou certo? Amém? Ok? E pode falar em novas línguas? Sim? Sim? Ela foi batizada no Espírito Santo e falou em novas línguas? Amém? Ela tem alguma maturidade espiritual? Não. Mas tem o dom? Tem. Então o dom do Espírito não é sinal de maturidade espiritual. Jesus atravessou o mar da Galileia e enfrentou uma tempestade, porque ele precisava libertar um endemoniado chamado endemoniado Gadareno. O nome dele a gente não sabe, só que ele era endemoniado que morava em Gadara. E depois que ele ficou livre, os demônios foram para os porcos, e ele foi atrás de Jesus e disse assim, deixa eu ir contigo. E Jesus disse para ele assim, não, volta para a sua casa, volta para a sua cidade, e conta para eles tudo o que Deus fez na sua vida. Deus deu para ele um dom, de quê? De evangelismo. Mas ele tinha maturidade? Ele era endemoniado. Acabou de se converter e ser liberto. A vida dele mudou porque ele foi livre. Mas ele tinha muito que aprender e muito que amadurecer. Mas Jesus pegou ele e disse assim, vai irmão, vai para casa, fala para a sua família. E através do testemunho daquele homem, centenas, talvez milhares de pessoas, ele pregou em 10 cidades diferentes a respeito daquilo que Jesus fez na vida dele. Então, dom do Espírito não significa, não espere você ser perfeito nem maduro para deixar Deus usar você. Às vezes a pessoa tem essa ideia, mas não. O Filipe se encontrou com o eunuco lá no caminho, né, da cidade de Damasco, e pregou o evangelho para ele. E o eunuco disse, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse, nada, você crê que Jesus é o Senhor e Salvador? Disse, eu creio, ali tem água, para a carruagem, vamos lá, e batizou o cara. E o cara voltou para a Etiópia. O que ele fez na Etiópia? Mas eu sei. Eu estava em Israel, um dia, no hotel, naquele hotel grandão. Não sei se você foi nesse hotel. São 3 hotéis grandes, eu esqueci o nome dele. O Papa via, quando ia a Israel, ficava lá. Os presidentes ficavam lá. Eu estava no hotel grandão, na festa do tabernáculo, não, você não estava. E eu peguei o elevador, esqueci o nome do hotel. E entrou um grupo de judeus. Judeus assim que marino é clarinho perto deles. Sabe quem eles eram? Judeus etíopes. Quem levou o evangelho para a Etiópia? O eunuco, que havia se convertido no caminho da cidade e foi batizado na mesma hora. Ele tinha maturidade espiritual? Não. Ele nem entendia aquele negócio de Isaías que ele estava lendo lá. Filipe teve que ensinar para ele. Sabe, dons do Espírito e maturidade espiritual não é a mesma coisa. Deus vai usar pessoas com dons extraordinários, e às vezes a pessoa não tem maturidade. Está reunido na célula e teve uma palavra de sabedoria extraordinária, uma coisa que você percebe que é de Deus, porque a pessoa nem é tão inteligente assim, né, para dar uma palavra daquela, e você pensa que isso é coisa de Deus. Aí quando chega na rua, você encontra a pessoa lá na esquina, na beira de um bar, discutindo com alguém quem é melhor, se é o Lula ou se é o Bolsonaro. Aí você, puxa, mas como é que pode? A pessoa teve uma palavra tão reveladora de Deus e agora está discutindo uma coisa tão tosca. É porque dom espiritual não é sinal de quê? Maturidade espiritual. Maturidade espiritual é fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade. Isso é maturidade. Agora, dom espiritual é o poder de Deus agindo na sua vida. Então você vai ver pastores cheios do Espírito Santo, cheios de unção. Aí daqui a pouco você vai ver a vida do cara, ele vai gravar um vídeo na carne lá e está dizendo um monte de abobrinha, um monte de bobagem. Porque quando ele está sendo usado pelo Espírito, ele é homem de Deus, mas ele não tem a maturidade ainda para determinadas coisas. Entenda isso, Deus age assim, porque Ele quer abençoar o corpo. Então a gente não pode olhar para os irmãos de acordo com a carne, mas nós precisamos ver Deus agindo na vida do irmão e através dele, e não querer ficar cobrando a perfeição, mas entendendo que todos nós, repete comigo, todos nós estamos num processo, uns mais, outros menos, uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas Deus está restaurando todas as coisas na nossa vida. E aqueles dons que se manifestam, eles vão se manifestar, e logo os frutos do Espírito vão se manifestar na sua vida também. Você vai caminhar a segunda milha com facilidade. Se alguém bater na sua face e desafiar você, você não vai aceitar o desafio. Você vai ser como Jesus disse que você seria, porque assim como Jesus é, nós somos também nessa terra. Tem alguém que diz amém?
Romanos 12, versículos de 6 a 8 diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é dar ânimo, motivação, faça isso. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça essa liderança com zelo, com cuidado. Se é mostrar misericórdia, faça isso com alegria. São os dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 27 a 31 diz ainda: ora, vocês são o corpo de Cristo, cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo profetas, e depois mestres, e depois aqueles que realizam milagres, e aqueles que têm o dom de curar, e aquele que tem o dom de prestar ajuda, e aqueles que têm os dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos os dons de realizar milagres? Também não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos interpretam? Também não. Entretanto, busquem, diga buscar, com dedicação, os melhores dons. Deixa Deus usar você, irmão. Não se sinta sujo, não se sinta menor, não se sinta menosprezado. E às vezes Deus quer dar uma palavra para você, quer que você, sabe, eu acho que não existe na Bíblia, mas tem um dom que é o dom do abraço. Qual é o dom? Abraço. É aquele dom que você não precisa dizer nada. E a lista de dons na Bíblia não significa dizer que eles terminam ali, mas é o dom do abraço. É quando o Espírito Santo coloca no seu coração assim: vai lá e dá um abraço em fulano. Porque a pessoa não está precisando de uma palavra, está precisando de um abraço. E quem sabe disso? Só o Espírito Santo sabe. Aí você fica: eu não sei se vou, tal. Vai lá dar um abraço, ora pela pessoa. Mas o que é que eu vou orar? Não se preocupa com isso. Deus vai colocar a palavra na sua boca, Ele vai fazer essa oração pelo Espírito através de você. Abraça, cuida, ama. Isso é fruto, isso é dom, isso é Deus trabalhando através de você. Mas eu estou cheio de problema. Essa é a graça de Deus. Nós somos restaurados, aliás, nós somos restauradores enquanto somos restaurados. Repete comigo: somos restauradores enquanto estamos sendo restaurados. É mais excelente. Eu vou terminar com isso. 1 Coríntios capítulo 13, que vem depois de 1 Coríntios capítulo 12, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que soa, ou como um prato que retine. É como se batesse no prato da bateria, você vai ouvir o barulho, mas daqui a pouco esqueceu. Porque o dom do Espírito Santo, ele precisa ser baseado também nas operações do fruto do Espírito. Ele vai agir, mas vai chegar uma hora que o fruto vai corroborar o dom que está dentro de você. Porque se você ora em línguas é porque você ama. Olha, eu vou continuar aqui. Se você tem o dom de profecia, é porque você ama. Se você conhece todos os mistérios, está falando de dons espirituais, todo o conhecimento, que você tem uma fé capaz de mover montanhas, vê? Palavra de conhecimento, dom da fé, dom do milagre, dom de profecia, tudo isso você precisa de amor. Amor é um fruto, também é um dom, mas também é uma escolha. Diga: eu escolho amar. Existe um mandamento: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém consegue cumprir, mas depois Jesus diz assim: assim como um novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Então é uma escolha. Então a profecia, a fé, ele diz mais assim: mesmo que você dê aos pobres tudo o que você possui e entregue o seu corpo para ser queimado. Dom da generosidade, dá tudo para os pobres. Dom do martírio, você entrega a sua vida. Tudo isso sem amor não vale nada. Eu quero dizer que você é amado. Diga: eu sou. Eu quero dizer que Jesus ama muito você. E o amor, ele tem uma característica especial. Ele é paciente, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre, mas as profecias desaparecerão, as línguas passarão e o conhecimento passará. Você pode ter todos os dons, mas precisa ser motivado pelo amor. Então, nós precisamos conceder esse amor de Deus
E esse amor de Deus precisa entrar no nosso, diga, no meu coração. E quando você recebe esse amor, que é a verdade, na verdade é o próprio Jesus na sua vida, essas coisas vão começar a fluir em você. Dons, frutos, para a glória do nome do Senhor Jesus. E as obras da carne, elas vão desaparecer. Não se assuste, não tenha medo. Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle. Você é uma bênção. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Não se deixe levar pelas lembranças, pela pecaminosidade, pela maldade. Mas receba e perceba que Deus está agindo na sua vida. Não se faça de vítima diante de Deus. Reconheça quem você é. Reconheça a sua fraqueza, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas também não fique julgando o irmão. Não fique julgando a fraqueza do irmão. Não fique querendo tirar o cisco do olho do irmão. Nós precisamos amar o irmão e trabalhar na restauração da vida dele. Não estou dizendo que o irmão às vezes não está errado, mas nós precisamos restaurá-lo e não crucificá-lo, não condená-lo. Não existe condenação, mas existe restauração. Restaurar o indivíduo à presença de Deus. Quem está me entendendo diz amém? Então fica de pé comigo em nome do Senhor Jesus. Vou parar por aqui porque eu acho que fomos bem.